Olá, benditos! No capítulo de hoje, nós iremos refletir sobre a última visão de Amós. Ele viu o Senhor em pé no templo, junto ao altar, supervisionando o julgamento de Israel. Vamos então ao último capítulo da minissérie 9 Dias com Amós, o profeta leigo. A quinta e última visão de Amós se desenrola no santuário idólatra de Betel, o principal centro religioso do reino do norte de Israel. O profeta viu o próprio Yahvé em pé, junto ao altar, anunciando que os adoradores idólatras seriam mortos, pois o edifício seria destruído e desabaria sobre eles. Note que Deus não perguntou ao profeta o que ele via, como fez nas outras visões. Deus não lhe mostra mais emblemas da destruição, como gafanhotos, prumo ou cesta de frutas. Aqui, ele mostra ao profeta a própria destruição. Qualquer adorador idólatra que tentasse escapar seria perseguido e morto, não importando onde estivesse escondido. Yahvé iria garantir que seu julgamento alcançasse até o último infrator. Uma parte essencial da aliança entre Yahvé e o seu povo era a promessa de bênção ou maldição baseado na obediência. Como o reino do norte de Israel estava em desobediência crônica e sistêmica, não poderia esperar que o olhar de Deus sobre eles fosse um olhar de bondade e misericórdia, mas sim de juízo, para cumprir o que estava prescrito na lei de Moisés e que eles conheciam muito bem. O que lemos nos versículos 5 a 10 não é apenas uma introdução poética. Em seu livro, Amós chama Deus 8 vezes de Deus dos exércitos e uma vez de Senhor dos exércitos, ou seja, Senhor dos exércitos do céu e da terra. A.W. Tozer afirmou muito corretamente que a essência da idolatria é alimentar pensamentos sobre Deus que não são dignos dele. A nação do norte de Israel criou seus deuses à sua própria imagem e sua consideração por Yahvé foi tão pouca que eles acharam que ele aprovaria os seus caminhos pecaminosos. Amós os lembrou da grandeza do Deus a quem eles pensavam estar adorando. Ele é o Deus da criação que, com um toque, pode derreter a terra, fazer com que o solo se eleve ou desça como a cheia do rio Nilo. Ele controla os céus e a terra e ninguém pode deter a sua mão. Ele é o Deus da história, que mostrou o seu poder livrando os hebreus da escravidão do Egito e os escolheu como seu povo especial. No entanto, os israelitas se voltaram contra ele e seguiram os seus próprios caminhos. Por isso, Deus iria tratar o seu povo como tratava os gentios, uma vez que Israel abriu mão de ser um povo especial quando deixou de adorar o Deus verdadeiro. Os israelitas pensavam que eram tão especiais a ponto de se tornarem orgulhosos e presunçosos. Eles olhavam os etíopes como um povo insignificante, mas Deus diz que para ele, israelitas e etíopes eram iguais. Deus também lembrou seu povo que, assim como ele os havia tirado do Egito, também havia tirado os filisteus de Caftor e os sírios de Quir. Eles já não eram tão especiais como pensavam, eram sim um reino pecaminoso. Mas, ainda assim, Deus mostra sua misericórdia, pois usaria o exílio de Israel entre as nações não para destruí-lo, mas para purificá-lo. Deus disse que iria peneirar o seu povo, mas nenhum grão cairia no chão. Nenhum dos poucos verdadeiros adoradores de Yahvé se perderia. Deus sempre cuida do remanescente, que persevera em fazer a sua vontade, mesmo diante de uma sociedade caótica e pecaminosa. Mas os pecadores, muito seguros de si, que não esperavam ser castigados, seriam os que morreriam à espada. A transição do versículo 10 para o versículo 11 é a mais abrupta e surpreendente de todo o livro de Amós.
A espada do julgamento de Yahvé dá lugar à espátula da reconstrução. Muito antes da época de Amós, o reino do norte de Israel havia rejeitado a casa real de Davi, que agora era o reino do sul, em Judá. O povo de Israel, antes unido, passou a ser duas nações e se envolveram no pecado da idolatria e tudo o que a acompanhava. Embora o reino do norte de Israel estivesse sob a mira do juízo de Deus, o reino do sul, Judá, logo também estaria. Ou seja, a situação havia chegado a um ponto em que o Senhor falou que iria restaurar o tabernáculo de Davi, em vez de usar a expressão casa de Davi. Ora, um tabernáculo é uma casa humilde, uma cabana. Na época de Amós, a dinastia davídica havia caído tanto que não podia mais ser chamada de casa. Mas aqui vemos Deus prometendo restaurar a unidade da nação. Os cativos retornariam e outro reino seria estabelecido através da linhagem real de Davi, o que foi cumprido no Messias, Jesus Cristo. Sem essa última passagem e essa mudança de tom, o livro de Amós estaria incompleto. Fica claro que a razão do julgamento divino não era vingança, mas sim a única maneira pela qual seria possível inaugurar a ordem restaurada na qual o coração de Deus estava fixado. Às vezes, Deus trabalha de uma maneira completamente nova, deixando o velho morrer e fazendo uma nova criação. Deus anunciou que até mesmo os gentios, que seriam chamados pelo seu nome, estariam sob o tabernáculo restaurado de Davi, o que foi outra promessa cumprida em Jesus, o Messias. Tiago, irmão de Jesus, citou essa passagem no Concílio de Jerusalém para demonstrar que Deus prometeu alcançar os gentios e trazê-los para o reino do Messias e não para o domínio dos judeus. Inspirado por Deus, o profeta Amós termina seu livro com uma nota de grande esperança, ansiando por um dia de grande prosperidade e abundância para toda a nação de Israel. Ele descreveu bênçãos milagrosas e surpreendentes que viriam como resultado da restauração que Deus traria ao seu povo. E Israel nunca mais seria arrancado da sua terra. Este capítulo nos traz duas advertências importantes. Primeira é que em tempos de fracasso pessoal ou decadência social, nós devemos nos apegar à esperança da promessa de Deus de nos restaurar e nos renovar. E a segunda é que devemos nos esforçar para fazer parte do remanescente fiel que Deus preserva, vivendo uma vida que reflita os seus valores e a sua verdade. E assim nós encerramos o livro de Amós e avançamos mais um passo na nossa jornada juntos até o Apocalipse. E na próxima sexta-feira, dia 22 de agosto, eu estarei de volta. Dessa vez será apenas um dia de reflexão sobre o orgulho com Obadias. Um capítulo com apenas 21 versículos que nos trará uma lição marcante e inesquecível. Não perca o nosso reencontro no dia 22 de agosto, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.